que aconteceu nesse episódio aqui, desta mulher adúltera. Um pouco antes, os religiosos, os fariseus, estavam conspirando, se organizando para pegar Jesus, prendê-lo e matá-lo. Os irmãos de Jesus, inclusive, diz para ele: está em festa lá em Jerusalém, você não quer ir lá também? Mostrar todo seu poder, em tom de crítica, ironia. E Jesus disse para ele: vão vocês na frente. E eles foram. Jesus também foi. E ele continuou ensinando. Ele foi não porque os irmãos dele falou, ou porque era uma festa, ou porque ele queria mostrar o seu poder. Ele foi porque ele também cumpriu a lei. E cumprindo a lei fazia parte ir para o templo naquele tempo daquela festa dos judeus. E esses judeus queriam pegá-lo, a ponto de mandar os guardas do templo. Não era o exército romano. Então o templo de Deus tinha muitos guardas, tinha um exército. E o exército foi buscar Jesus, e na hora que foram pegar ele para trazer, o que aconteceu? Eles ouviram ele e não conseguiram trazer. Ficaram com receio pelo que ouviram, as palavras que Jesus disse, mexeu com o coração deles. Eles voltaram no sinédrio, aqueles homens religiosos, falou: que cadê o Jesus? Cadê ele? Vocês também estão caindo na lábia dele? Vocês estão também cedendo? Nós vamos buscá-lo e nós vamos condená-lo. E tinha um tal de Nicodemos junto, que fazia parte do sinédrio, que já tinha tido um encontro com Jesus à noite. E nesse encontro, Jesus falou para ele do nascimento, do nascer de novo, da água e do Espírito. E Nicodemos se levanta diante do sinédrio e diz: a lei não fala que para julgar um homem ele não tem que estar presente? Sabe o que os amigos deles, os demais, disseram? Você também caiu na lábia desse religioso aí? Aliás, desse homem, desse galileu? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Você também veio da Galileia? Ele ficou quieto. E eles saíram atrás de Jesus, procurando uma forma de matá-lo, de prender. E aí eles encontram uma mulher adúltera, em ato de adultério. E eles pegam essa mulher. O interesse deles não tinha nada a ver com a mulher. Eles queriam pegar Jesus para matá-lo. Esse era o assunto. É o que nós vamos ler agora. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Temos até aqui. Amém? Senhor Deus, nosso Pai eterno, acabamos de fazer a leitura das Escrituras Sagradas, essa passagem, Senhor, e agora nós pedimos humildemente e respeitosamente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo,
que o Senhor nos ajude a esclarecer e que seja esclarecido, Senhor Deus, para o crescimento em graça, em verdade e no entendimento, Senhor, do Teu amor. Que possamos entender o coração que vem de Ti, que vem do Teu Filho, que foi distribuído à igreja, e estamos hoje conhecendo um pouquinho mais do Teu coração, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a entender aquilo que ainda não entendemos. Então revele aos nossos corações aquilo que um dia o Senhor já revelou para a humanidade, para que possamos também fazer parte, para que possamos, Senhor, abraçar, para que possamos, Senhor Deus, olhar e contemplar, Senhor, e desfrutar daquilo que o Senhor tem mandado entre nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O objetivo desta palavra, dessa mensagem, é demonstrar os perigos do fanatismo religioso e a cegueira espiritual que acaba existindo. E o tema dessa palavra, nós podemos dizer assim: e quando a pedra é a religião, é a própria religião? Quem estavam ali eram aqueles homens religiosos que defendiam a lei de Deus, a lei mosaica. Eles estavam com pedras na mão, eles não estavam nem aí de matar aquela mulher, de cumprir a lei, eles não estavam preocupados com a lei. Eles estavam preocupados com o que Jesus estava falando, com o que Jesus estava fazendo. Eles queriam pegar ele. A religião queria apedrejar Jesus, queria restaurar. Acontece isso conosco. Alguns querem nos apedrejar. Alguns querem apedrejar aqueles que falham. Não é assim? Só que Jesus quer restaurar. Observemos aqui na leitura que Jesus saiu do templo, desceu e subiu no Monte das Oliveiras, que é do outro lado. Passou a noite no Monte das Oliveiras, que era o lugar que ele mais gostava de ficar. Ali ele orava, ali ele conversava com os apóstolos. Amanhecendo o dia, ele desce esse monte e sobe para Jerusalém. E entra de novo dentro dos portões de Jerusalém e acessa novamente o templo. Ele senta no chão, aqui diz que ele está assentado, assentou-se, e ele conversava com eles, ensinando eles. Jesus, o que ele mais fez foi ensinar, e ele sabia que ele tinha pouco tempo para ensinar. Então ele ensinava. Enquanto ele ensinava, sentado no chão, conversando com aqueles que estavam aprendendo, chegam então esse grupo que já estava conspirando contra ele para o matá-lo, para o prendê-lo e depois matá-lo. E eles chegam com uma mulher, arrastando ela provavelmente, e coloca na frente, entre eles e Jesus no chão. E disseram, olha a ousadia, chamando ele de mestre, né? Eles, mestre, chamando Jesus de mestre. Esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Por que eles disseram isso? Porque se Jesus dissesse para não apedrejar, ele descumpria a lei, eles pegavam ele e matavam ele. Se ele dissesse apedreja, então cadê a mensagem do amor? Cadê o sermão da montanha, das beatitudes? Cadê o sermão? Então eles queriam pegar ele de um jeito ou de outro. O Senhor, o que diz? O que diz o Senhor? Jesus inclinou-se e começou a escrever. Então ele estava sentado no chão, eles conversando, falaram isso, a mulher na frente dele, os homens em volta. Nessa hora que eles falaram com ele, o que ele fez? Ele baixou a cabeça, inclinou e aí começou a escrever no chão. Vocês imaginem, vocês chegar para uma pessoa, vocês vão conversar com uma pessoa e ela olha para o celular, já não dá uma coisa ruim? Você está conversando com ela, ela está olhando no celular, não é assim? E se ela baixar e começar a escrever no chão, não piora? Eles ali querendo pegar ele, querendo fazer alguma coisa contra ele sentado no chão, a mulher do lado, eles querendo cumprir a lei, né? Cumprir a lei, olham para ele, e o Senhor o que acha? O que disse?
Ele inclina mais para baixo ainda e começa a escrever com o dedo, desprezando a pergunta deles, desprezando eles, porque ele sabia o que estava no coração deles. Eles não queriam cumprir a lei de Deus, eles queriam fazer o mal, tanto para Jesus quanto para aquela mulher. Ele escrevendo no chão, visto que continuavam a interrogá-lo. Então eles continuaram falando. Você, o que diz? O que você diz? Começaram a falar, ficaram falando. Ele se levantou e lhes disse. Agora ele olha para eles, se levantou e diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Cumpra a lei. Se algum de vocês, olha o quanto ele conhecia o coração de cada um. Se algum de vocês não tiver, ou estiver sem pecado, não tiver pecado, atira. Vamos. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Percebam o ato dele de desprezo com os religiosos, com os homens da lei. Será que nós estamos prontos? Nós estamos prontos para receber essa graça também? A graça de Jesus Cristo na nossa vida? Isso que ele está fazendo com essa mulher. A mulher ainda não entrou no assunto, ela está ali do lado, mas ela estava sendo usada, mais uma vez, estava sendo usada pelos homens, pela religião. Mais uma vez a mulher estava sendo usada. Naquela cena, Jesus despreza eles e não dá atenção nenhuma para ela. Até aquele instante, ela ainda era um objeto. Estava sendo antes e continuava sendo. Mas ela estava sendo preparada para receber a graça. Ela nem imaginava que ela ia receber a graça. Ela sabia que ela ia receber pedradas, até a morte. A lei dava direito de condenar. Quando a gente pensa nessas coisas, e a gente quer trazer para o nosso contexto agora, a gente não consegue imaginar uma mulher sendo apedrejada na rua. Porque se fosse assim, não ia ter lugar, não ia ter pedra para tacar pedra em todos nós, vamos falar assim. Vamos incluir os homens aqui. Nós somos pecadores. Nós pecamos na mente já. Aquela mulher estava em pecado. Isso não tem como negar, eles pegaram ela em ato. Só que ela estava encaminhando para a morte. E Jesus, ali sentado, escrevendo, aqueles homens religiosos, sem saber, achando que estavam fazendo mal, estavam encaminhando ela para a vida. Não era só uma vida naquele momento, uma vida eterna com ele. Ela estava indo de frente, diretamente para os braços da graça de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus nos livra da condenação. Ele nos livra para uma nova vida com Ele. Ela tinha uma vida. A partir daquele momento, ela ia ter uma nova vida com Cristo. Esse desprezo que Jesus fez com aqueles homens religiosos era o contrário. Eles ficavam no sinédrio, as pessoas eram levadas dentro do sinédrio. Eles julgavam, já saía dali com a sentença. Ou era cruz, ou era pedra. Lembra de Estevão, por exemplo? Foi apedrejado. Eles viram o rosto como de um anjo. Os saduceus, não acreditando em anjo, não acreditando em ressurreição, vendo aquilo, começaram a levar ele para fora para apedrejar logo. Então, olha como os religiosos da época viviam com as pedras na mão. Essa palavra é para nos despertar e nos trazer a consciência de que, se nós carregarmos pedras também, religiosamente falando, nós não somos diferentes desses fariseus. A gente olha para essa história, lê essa passagem, como se a gente fosse Jesus. Nós não somos Jesus.
nem imitar ele nós conseguimos. Nós não somos aquela mulher nesse instante. Nós achamos que nós somos perfeitos. Então, a qualidade agora, vamos olhar com os olhos de fariseus também, de julgamento, porque a gente julga sim, julga o jeito de andar, de se vestir, a gente julga as pessoas. Isso, as pedras que estamos carregando, vamos soltar elas no chão agora e vamos assentar no chão, igual Jesus está assentado, e vamos aprender com Ele. Essa é a mensagem. Vamos aprender com Ele, Ele está ensinando nós. Que ato de ensinamento que Ele deu aqui? Ele revelou o coração de Deus para aquela mulher. Para aqueles homens foi afronta. Que Deus nos guarde, nos dê a graça de não sermos fariseus, de não sermos religiosos, achando que estamos acima de tudo, inclusive até próprio do Senhor Jesus Cristo. Como estar acima de Jesus Cristo? Se Ele está no céu, à destra do Pai, é o nosso sumo sacerdote eterno. Foi o Cordeiro, a última vítima que sofreu e pagou e tirou o pecado do mundo. A pedra, a religião, pode ser substituída por água, por graça. Jesus é a nossa água. Ele é a nossa pedra, a nossa rocha. É uma rocha de salvação, onde nós somos edificados em cima desta rocha. Essa rocha não é para matar, é para trazer vida. Essa pedra não é para atacar em nós, é para nós fazermos a nossa vida, construirmos a nossa vida. Jesus, essa religiosidade, essa pedra, ela pode ser substituída por pão, por vinho. Aquele vinho derramado na cruz por nós, criando a nova aliança, um novo significado para a humanidade. A aliança anterior matava com pedra. Jesus é a rocha, a pedra, que a partir dele cria-se uma nova aliança com Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor está com nós. Ele está nos convidando, deixe as pedras no chão, e vamos assentar no chão, e vamos ouvir a palavra, vamos aprender de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. A religiosidade com a lei, ela se torna dura, pesada, ela se torna aquela que machuca, que fere, que mata, e matou Jesus, matou Estevão, estavam matando essa mulher. Mas a religião, a que liga com Deus novamente, com o Espírito Santo, que é a ligação que nós temos com o Pai, com o Filho, essa nos traz vida. A letra mata, a lei matou, mas Jesus cumpriu toda a lei, inclusive foi morto por ela, mas Ele trouxe a graça, Ele trouxe a restauração para nós, Ele trouxe a vida, e essa vida que nós vemos e sentimos e percebemos, através do Espírito Santo, nós percebemos essa vida passeando pelo nosso ser e pela nossa alma, transbordando a nossa mente, o nosso entendimento. Nós começamos a ler as passagens explicando que eles queriam pegar Jesus, e agora nós entramos profundamente nesta passagem desta mulher para entender o que ela passou naquele momento. Até então ela está em pé diante daqueles homens que iam apedrejá-la. Jesus não ficou olhando para eles se eles iam apedrejar ou não. Ele sabia que todos aqueles homens que se reuniam, os 70 mais um, eram religiosos e todos pecadores, cada um de um jeito. Ele sabia, ele conhecia eles. Já desceu com essa missão pronta para vir. E o que acontece é o seguinte: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Por que diz os mais velhos? Porque no Sinédrio tinha os anciães, que eram os conselheiros, que eram os que ensinavam. Começando por eles, jogaram as pedras e saíram. Até todos saírem, e só ficar a mulher em pé diante de Jesus Cristo. Imagine essa cena, Cristo sentado no chão, ou agachado, ele estava inclinado, olhando para o chão, escrevendo com o dedo,
a mulher em pé, pronta para ser apedrejada. Ele fala isso, ela continua ali, todos vão embora, ela deve olhar todo mundo embora, e ela fica ali, ela não vai embora também. Era para ela sair correndo, desesperada, tentar se proteger. E Jesus, então, põe-se em pé. Para pecador, ele se colocou em pé. Provavelmente para chegar na altura dos olhos dela. Ele se coloca em pé e perguntou-lhe. Aqui não está escrito, mas é muito provável que ele olhou nos olhos dela e perguntou: mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Quer dizer, não teve pedra, não apedrejaram, ninguém condenou. Como é que estava o coração dessa mulher? Como é que ela estava diante do mestre naquele momento, fazendo essa pergunta? Todos nós aqui já pecamos gravemente. A gente não se perdoa. A gente pegaria uma pedra e tacaria na gente mesmo. A gente não se perdoa. A culpa nos transforma em pessoas duras, rígidas, difíceis até de lidar. Essa palavra agora está convidando. Os nossos acusadores foram embora. Acabou para eles. Agora é só você e Cristo. Só você e Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Até o seu pecado já foi embora. Eles não condenaram. Ela foi liberada do pecado dela. Glória a Jesus. E ela diz com uma voz, não sei como essa voz saiu: ninguém, Senhor. Ninguém. Jesus era o único que podia pegar uma pedra, porque ele não tinha nenhum pecado. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele podia pegar uma pedra e atirar nela, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas ele podia, pelo que ele disse. Mas ele estava revelando o coração do Pai naquele momento. O amor de Deus. Não mais a letra que matava, agora a graça que salvava. A graça que salva, restaura, cura, perdoa e dá um novo rumo, uma nova caminhada. O Senhor está nos convidando neste momento. Encerrar um capítulo da nossa história, do nosso livro, virar esse capítulo e começar um novo capítulo na nossa história. Você está pronto para começar um novo capítulo na sua vida? Então pegue a sua caneta, o seu livro e comece a escrever as primeiras linhas desse novo capítulo, da nova história com Cristo Jesus. Até aqui você veio cambaleando, às vezes com Jesus e às vezes não. Alguns sem Jesus de jeito nenhum. Outros com um Deus fabricado pela religião. Não o Deus Pai poderoso. Vira o capítulo, agora vamos escrever uma nova história. E sabe quem vai pegar na sua mão para ajudar você a escrever a sua história? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele está com você. Ele está te dizendo nesta manhã o que ele disse para aquela mulher: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus recebe os pecadores, a pecadora, o pecador. Ele recebe, ele olha nos olhos. Mas quando a pessoa permite que Jesus acesse o coração, entre na alma, essa pessoa não peca mais. Ela se livra daquele pecado. Continua um ser errante, porque nós temos uma natureza adâmica, de Adão. Mas nós lutamos pelo Espírito Santo dia e noite para uma consagração, para uma santificação. É uma caminhada com Cristo agora.
reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos pecados. E o Senhor está convidando nós agora. Jesus está te chamando, está nos chamando para a graça e não para as pedras. Vamos para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Chega de pedra nas mãos e chega de receber pedrada. Vamos para a graça de Jesus Cristo, olhar para Ele. O nosso olhar deve estar fito em Cristo Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele fanatismo religioso cegavam eles. Os fariseus não perceberam que a situação deles era para o pior dela, para o pior. Mas na verdade eles estavam levando aquela mulher diretamente para os braços do amor de Deus, para o perdão, para a reconciliação eterna com Deus, através de Jesus Cristo. Uma passagem muito importante, 2 no caminho de Emaús, desistiram de Jerusalém, desistiram das promessas, passaram a não crer mais no que Jesus disse, abandonou a fé, apostatou da fé, desistiu, foram embora. E disseram, se bem que as mulheres disseram que viram ele no sepulcro, mas não tiveram forças para crer. O Senhor ressuscitado não foi lá ver os 12, foi lá buscar esses 2 no caminho, conversou com eles, abriu as Escrituras e falou das Escrituras para eles. E quando chegou na mesa, partindo o pão, dando graças, eles o conheceram. O que Jesus estava ensinando para esses homens? Não desistam das minhas palavras. Volte e fale para os seus irmãos. Se Deus encaminhou você aqui hoje, você está ouvindo essa palavra está entrando no seu coração, está te trazendo entendimento, você está recebendo o pão partido, o alimento, volte agora, vai atrás daqueles 2, faça o que Jesus fez, faça isso, reparta com eles esse pão, o pão do amor, do perdão, da reconciliação. A igreja de Cristo não pode ser um lugar de pedradas, mas de vida, de dons, de virtudes, de irmãos e irmãs em Cristo Jesus, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Isso sim tem que trazer uma inquietação para nós. Nós temos que ter uma transformação na nossa mente, uma renovação na nossa mente. Essa transformação, essa renovação na nossa mente vai fazendo com que nós experimentemos a agradável, a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Querem experimentar aquilo que aquela mulher experimentou naquele dia? Recebam agora, por esta palavra, o perdão de Cristo. Eu também não te condeno, disse ele naquele dia. E nesta palavra ele diz a mesma frase para nós, pela inspiração do Espírito Santo. Eu também não te condeno. Vá em paz. Receba esta palavra no seu coração e vá em paz. Abrace esta palavra que é Jesus Cristo. Deixa ele entrar na sua vida, deixa ele fazer parte da sua vida, deixa ele caminhar com você a partir de agora, e você com ele todos os dias. Jesus perdoa e envia para o caminho, nós não ficamos parados. Ele quer que nós falemos da graça, do amor, do perdão, ele quer que nós falamos da vida eterna, ele quer que a gente fale dessa boa notícia que é o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia chegou entre nós há 2000 anos atrás, e essa boa notícia vem caminhando e passando de geração em geração, e nós estamos falando, e está sendo preparada pelo Espírito Santo, que a igreja também fale, anuncie, proclame, glória ao nome santo do Senhor. No batismo nós nos identificamos com Cristo, a nossa identidade agora é Cristo.
Quando Jesus foi batizado, a identidade é filho de Deus. Tu és o filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem tenho alegria. O inimigo vai tentar, ele diz: se você é mesmo filho de Deus, faça isso. Jesus tinha certeza da sua identidade com Deus. Ele é filho de Deus. E todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconcilia com Deus, se torna filho de Deus, um cristão na terra. A sua identidade, o inimigo não pode mais te tentar. Você sabe quem você é. Nós temos uma identidade com Ele agora. Qual é a dúvida? Se você é filho de Deus mesmo, se você é um cristão mesmo, que conversa é essa? Eu sou cristão, eu sou um filho de Deus, por misericórdia de Jesus Cristo. Ele olhou para mim ainda pecador, imundo, sujo, olhou para mim e disse: ninguém te condenou até agora? Não, então eu também não te condeno. Vá em paz e deixe sua vida pecadora para trás. Comece uma nova vida cristã agora. Fique com essa identidade. Nós temos uma identidade com Cristo, nós somos cristãos, pequenos cristos, e a ceia nos reafirma a essa aliança que Ele fez com a humanidade. Você deseja começar uma nova história, um novo capítulo? Você deseja se sentar à mesa e partilhar do pão e ter esta comunhão até que o Senhor Jesus volte para resgatar a sua igreja? Enquanto isso, nós vamos participando desta comunhão com o corpo de Cristo, anunciando a volta dele. Vocês estão prontos para fazer isso? Ah, Senhor, não sei se eu estou pronto. E a sua identidade? Você é um cristão? Sou, Senhor, sou um cristão. Então você está pronto para sentar à mesa. Senhor, eu não sei se eu sou cristão, ainda eu posso sentar à mesa? Ele está te convidando. Se você aceitar o convite, é porque você é um cristão. Não tem como aceitar o convite se não é um cristão. Não tem como aceitar, se reconciliar com Deus, se você não antes foi amado por Deus. Se você está ouvindo a voz do convite para aceitar, para fazer parte desta comunhão com o corpo, é porque você já foi escolhido. E enquanto isso, nós vamos proclamando e falando do reino. Jesus revela esse coração que tem lá no íntimo de Deus e traz para o mundo. Não mais a lei, agora a graça, restabelecendo uma nova fase na humanidade. Antes eles queriam matá-lo, e Jesus ali sabia que não era o momento, ia chegar o momento certo. E chegou, e ele foi para a cruz. Em 1 Coríntios está escrito assim, capítulo 6, 11: vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Falta alguma coisa da sua parte? Faça um exame de consciência. Esse mesmo João que escreveu aqui, ele também disse em uma das suas epístolas: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Precisa confessar os nossos pecados. Uma forma de dizer eu sou um pecador é sendo batizado, outra forma é na sua oração, outra forma é trazendo nos seus lábios aí: Senhor, eu sou um pecador. Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar. E se dissermos que não temos pecados, o que a gente faz? Esse mesmo João apóstolo disse: não tenho pecado. Imagina naquele monte de homens velhos e outros com pedra na mão, só você tacaria pedra. Só uma pedra. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. E Deus não é homem para que minta. Então nós confessamos que somos falhos, errantes e tudo mais. Mas o Senhor, pela a sua graça, pelo sangue derramado na cruz, nós somos lavados e santificados e preparados para cear com Ele.
termos em partes uma ceia aqui, e no futuro a vida eterna com Ele, em glórias no céu. Em parte experimentamos esta glória, essa benção espiritual, esses louvores que falam para nossas almas, esses hinos que faz vibrar o nosso ser, que abraça, que dá um afago por alguns instantes, mas é a palavra que nos ensina, nos edifica nessa rocha, essa rocha que não atirou pedra em nós, mas se fez rocha para que nós sejamos edificados com Ele. Vamos guardar essa mensagem no nosso coração, vamos guardar esta palavra no nosso coração e perdoar mais, ouvir mais, ensinar mais as coisas de Deus. Será que nós estamos prontos para receber essa graça e oferecermos a outras pessoas? Eu fui agraciado por Deus, Deus perdoou o meu pecado. Eu errei feio, eu pequei feio na presença de Deus, mas o Senhor olhou para mim com esse olhar de misericórdia e disse: cadê os teus acusadores? Senhor, foram embora, eu também não te condeno, vá em paz, essa paz que excede todo o entendimento e que nos liga a Cristo Jesus. Glória ao nome santo do Senhor, glória a Deus.